perderem a aula e tal. Eu sempre disponibilizo as aulas no YouTube lá, tá? Eu mando o link para vocês depois. Então, uma introdução aí sobre essa história das instalações elétricas prediais, para a gente poder ter uma ideia de como que isso funciona. A Eneta, né, eu já falei com vocês, acabei de passar. Então, eu queria falar assim, um pouco com vocês como que funciona essa história da energia, começar isso tudo, essa aula de hoje, eu vou passar por quase todos os temas, tá? Só uma pincelada e depois a gente vai aprofundar cada tema desse cada vez mais durante o semestre aí, beleza? Então, só para a gente poder entender, a gente tem diversas fontes geradoras de energia, tá? Então, a gente tem, por exemplo, energia nuclear, né? Uma geração de energia nuclear. A gente tem geração de energia por combustíveis fósseis, né? Como petróleo, né? Carvão mineral, essas coisas. Energia eólica, tá? Energia solar, energia hidrelétrica e biomassa. Cada tipo de energia dessa gerada, ela tem benefícios e malefícios no seu processo de geração de energia, tá? Então, por exemplo, cada uma delas a gente pode considerar assim, tem uns que custa mais caro, outras custa mais barato, mas outras causam maiores impactos ambientais, outras causam menores impactos ambientais, outras elas são mais complicadas de ser implantada, ela tem, dependendo da situação, ela tem mais possibilidade de ser implantada em um determinado lugar do que outro, né? Ou, quando eu falo em lugar, quase sempre assim, a gente falando em um âmbito nacional. Então, dependendo do país, é mais difícil de implantar uma determinada fonte geradora de energia do que outra, tá? No Brasil, a gente tem no Brasil predominantemente a geração de energia através de hidrelétricas, tá? Por quê? Porque a gente tem uma grande quantidade de recursos hídricos disponíveis, né? Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, assim, mas em tese é uma fonte de energia relativamente barata, tá? Mas ela tem alguns aspectos que agridem, né, impactos ambientais. Mas então no Brasil a gente tem 67% de geração de energia hidrelétrica, tá? A gente tem 9% de geração de energia por energia eólica, 9,2%, 9% de biomassas, tá? Energia fotovoltaica, 1%, 1,3%, 8% de gases naturais, 5% de petróleo, mais 2% de carvão mineral e 1% de energia nuclear, tá? Então, são os tipos de energias, né, possíveis de ser gerada. A gente gera praticamente através de todos os tipos de energia, né? Então, todos os tipos de energia nós temos no Brasil como fonte geradora. Nós temos alguma fonte geradora desses tipos de energia, tá? Qual que é a dificuldade disso? A dificuldade disso é os recursos, tá? Então, por exemplo, para poder implantar uma fonte geradora de energia através de hidrelétrica, o que eu preciso ter? Recursos hídricos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem Sá Carvalho, por exemplo, aqui pertinho da gente, indo para Belo Horizonte aqui, um pouco antes ou um pouco depois de Nova Era, não sei, um pouco antes de Nova Era, antes de... Fala aí, Emerson, seu áudio. Antônio Dias, um pouquinho antes de Antônio Dias ali, tem a hidrelétrica de Sá Carvalho no cantinho, que ela é uma fonte geradora de energia para a nossa região. A gente tem isso acontece muito hoje no norte e nordeste do Brasil, né, com uma implantação maior de fonte geradora através de energia eólica. Tá? A gente tem uma usina nuclear no Brasil, né, que é a usina de Angra dos Reis. Então, o nosso cenário, né, o cenário nacional, acontece dessa forma.
E aí, isso impacta, né, diretamente no nosso consumo de energia. A matriz energética que a gente fala, a matriz energética que é usada no momento, ela está ligada diretamente com o valor da nossa energia, tá? Então, como a gente tem no Brasil predominantemente a geração de energia através de usinas hidrelétricas, quando a gente está em períodos de chuva, a nossa tarifa energética é mais barata, né? O governo até ultimamente criou um negócio de bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde. Isso é ligado nessa matriz energética. Quando a gente está em períodos de cheia, que nossos rios, lagos, lagoas, né, eles estão cheios, a gente consegue gerar mais energia através da energia hidrelétrica. Então, a nossa conta de luz ela fica mais barata. Mas quando eu tenho uma escassez de recursos hídricos, que eu preciso ativar algumas outras usinas, e no Brasil acontece isso muito, eu tenho algumas matrizes energéticas que elas são ligadas em casos, não vou falar em casos de emergência, mas em casos de necessidade, né? Então, por exemplo, né, fontes através de carvão mineral, petróleo, gás natural, biomassas, algumas dessas, elas são ativadas em questões de necessidade. E como elas são fontes de energia mais caras, isso reflete na nossa conta de luz. Beleza? Então, por isso que a gente tem, no Brasil, essa diferença de esse mês a conta está mais cara, esse mês a conta está barata. Depende de como está funcionando a matriz energética do país. Beleza? Então, isso vai ativando e desativando o sistema e gerando e gastando mais dinheiro na produção ou menos dinheiro na produção. Isso interfere na nossa conta de luz. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação a fazer, é só me interromper aí, tá? E aí aqui, só para vocês entenderem, então, um pouco desse processo, tá? Então, a gente tem um processo de geração de energia, né, nessas usinas hidrelétricas, usina nuclear, dependendo da matriz energética. A gente tem a transmissão, tá? Que a transmissão ela está ligada diretamente nesses fios, principalmente de alta tensão que a gente vê, né, indo para a faculdade lá, a gente vê aqueles fios de alta tensão, isso faz parte da transmissão, né? Então, o deslocamento da energia de um lugar para o outro. A gente tem a distribuição, né? Porque aí ela baixa um pouco a tensão, ela passa por estações também, né, de tratamento, e essa energia, a voltagem dela, a tensão dela é reduzida para poder fazer parte da distribuição, tá? E depois isso está ligado no consumo. Na nossa disciplina, a gente vai ver a geração, a transmissão e a distribuição de uma forma muito superficial, porque a gente vai estar ligado basicamente no consumo, tá? Como é feito esse consumo, a distribuição é a melhor forma desse consumo, tá? Beleza até aqui? Beleza. Ô, Marcos, Oi. você tá lendo um slide que eu tô vendo pelo seu óculos? O slide não tá na apresentação pra gente, não. Não? Não, Uai, desde que horas? Agora que você me fala isso? ai, quando você colocou a apresentação, aí depois que você começou a falar de fontes de energia, geradora, aí parou de apresentar. Vem agora. Agora foi. Agora que você me fala, menino desgrama. Esse aqui, vocês viram? Não, a gente não viu nada, só a capa. Não viram nada? Então tá bom. Esse aqui vocês viram? Não. Não? Vocês estão olhando pra minha cara desde o início da aula? A gente só viu então. Então tá, ó. Vou voltar rapidinho então. Isso aqui é a energia, os tipos de fontes geradoras que eu estava falando. Então, energia nuclear, combustíveis fósseis, energia eólica, energia solar, energia hidrelétrica e biomassas, beleza? Aqui era aquela hora que eu estava falando da porcentagem. Ah, tá. Esse gráfico de pizza é o que eu estava falando daquelas porcentagens. Então, eu tenho 63% de geração de energia hidrelétrica, eu tenho
9% de energia eólica, biomassas, fotovoltaica, gás mineral, petróleo, carvão e nuclear. Uhum. Beleza? Que é aquela história que Beleza. eu falei toda, da matriz energética e tudo mais. Aqui eu estou falando disso que eu falei, assim, da geração, da transmissão, da distribuição e do consumo. Ok? Ok. Então, a gente tem o início do processo, que é a geração da energia, a transmissão, né, quando ela está em alta voltagem ainda, né, aqueles fios que tem no Betânia, por exemplo, é uma energia de alta tensão. Ei, Maria Eduarda, tá joia? Ei, boa noite. Tô bem, sim. Tá joia? Pessoal, a Maria, eu já tinha até comentado sobre você aqui antes. A Maria Eduarda está entrando com a gente aí, ela está entrando na turma de vocês, tá? No 7º período. Aí a gente vai conversando e depois a gente bate um papo, tá? Deixa eu só seguir minha linha de raciocínio aqui, que senão eu fico perdido. E aí, quando a gente tem, então, a geração, a transmissão e a distribuição, isso vai diminuindo a voltagem, a tensão da energia. Tá? Ali no Betânia, por exemplo, a gente passa embaixo daquele, né, da linha de transmissão, a gente consegue até escutar, né? Porque ali é uma linha de transmissão de alta voltagem. Depois, quando ela passa na estação de energia ali, essa voltagem ela é diminuída e aí acontece a distribuição, que é esses postes que a gente tem na rua mesmo, tá? E depois o consumo, que é quando entra na casa. A gente vai estudar, basicamente, a gente vai ver a geração, a transmissão e a distribuição, mas a gente vai focar mais no consumo, tá? Dentro de casa. Beleza? Então, só para exemplificar algumas das principais fontes geradoras que a gente tem no Brasil, a gente tem a energia eólica, né, que eu comentei com vocês, que ela é muito utilizada no norte e no nordeste do país. Por que ela é utilizada no norte e no nordeste do país? Porque é uma questão de vento, né? Não adianta, e isso é um grande investimento, tá? Então, para poder implantar esse tipo de coisa, a gente precisa ter vento suficiente para poder gerar essa energia. Vocês têm ideia do tamanho desse negócio? A gente sempre vê esse monte de ventiladorzinho aí e não tem nem noção do tamanho disso, né? Outro dia, estava viajando, assim, acho que eu estava pro lado do Rio, passei por uma carreta, na verdade, eu passei por 3 carretas, na verdade, com cada carreta com uma hélice dessa, tá? Olha o tamanho que é uma hélice dessa. Só para vocês terem uma ideia de proporção aí, tá? Uma hélice dessa deve ter aí, brincando, uns 60 metros, tá? Então, é um negócio que é gigantesco, assim, tá? Energia nuclear, tá? No Brasil, essa foto é da usina nuclear de Angra dos Reis, que fica em Angra dos Reis, né? Na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A energia nuclear, ela é uma energia, em tese, é uma energia limpa, tá? Porque ela não produz né, fumaça, resto de material do processo. É um processo limpo, vamos dizer assim. Só que é um processo que traz muito risco, né? Porque ela é um processo que, através do enriquecimento do urânio e tal, dos núcleos, não sei o quê, que gera calor e tal e transforma isso em energia elétrica. A energia nuclear é uma energia que ela é cara, né? Porque a gente precisa ter todo um processo de segurança e tal, não sei o quê, e de alto risco. Qualquer problema que der aqui, não sei se alguns de vocês conhecem a história da usina de Chernobyl, né? Que praticamente acabou com a cidade, a gente tem problemas até hoje. Inclusive, recentemente lançou uma série contando a história de Chernobyl. Um dos reatores da usina deu problema lá e ficou queimando por muitos dias e tal. O documentário é muito bom, mesmo. Então, no Brasil, nós temos uma usina nuclear, ela tem 3 reatores, se eu não me engano, né? Eles chamam de Angra 1, 2 e 3. A usina de Angra tem 3 reatores, que produz energia direto. E, como eu falei com vocês, a nossa maior matriz energética
é a energia hidrelétrica, tá? Por quê? Porque nosso país é um país rico em recursos hídricos, né? Então, a usina hidrelétrica, ela é uma usina que a gente tem muitas usinas no Brasil. Essa foto é da maior usina hidrelétrica do Brasil, que é a usina de Itaipu, tá? É uma, assim, eu já tive lá, assim, é um negócio que é muito legal, muito legal. É a maior usina hidrelétrica da América Latina. Ela foi a maior usina hidrelétrica do mundo por alguns anos. 20 e poucos anos, ela foi a maior usina hidrelétrica. Ela é uma usina que ela é binacional, tá? Ela fica ela fica em Foz do Iguaçu, e aí ela fica a matriz dela é no Rio Paraná, e aí ela fica na divisa entre o Paraguai e o Brasil. E aí ela é uma usina binacional. Ela foi fabricada pelos dois países, implantada pelos dois países, e ela é administrada pelos dois países, tanto o Brasil quanto o Paraguai. Ela tem 2 presidentes da usina. Ela tem um presidente que é brasileiro, um presidente que é paraguaio, e ela tem metade dos seus funcionários brasileiros e metade dos seus funcionários paraguaios. Aqui, ó, ela tem 20 turbinas. Eu vou mostrar uma foto mais de perto. Ela funciona com 20 turbinas. Ela produz energia por 20 turbinas. Metade das turbinas fica no Brasil e a outra metade das turbinas fica no Paraguai. Esse lado de cá, do vertedouro, que fica esses 3 chadores aqui, eles só são abertos quando o nível de água na barragem está muito alto. Então abre aqui o vertedouro para poder aliviar aqui. Então isso aqui, essa foto é uma foto mais rara de se ver, vamos dizer assim, né? Porque ela é só quando isso aqui está cheio. Quando eu tive lá, isso aqui estava fechado, não estava com o vertedouro aberto. E então esse lado aqui é o lado paraguaio. Então aqui, ó, cada tubo branco desse que vocês estão vendo, ela funciona uma turbina, uma geração de energia, tá? E aqui esse prédio é o prédio principal, metade dele brasileiro, metade dele paraguaio. Tem uma linha direitinho que divide o prédio, assim, tem 10 turbinas para um lado e 10 turbinas para o outro. Ela, igual eu falei com vocês, ela fica no Rio Paraná, né? Ela demorou 7 anos para ser construída, né? De 75 a 82. Ela foi, durante 21 anos, a maior usina hidrelétrica do mundo. Ela perdeu esse título em 2003 para uma usina lá na China. Então, igual eu falei com vocês, é uma usina binacional. Ela opera pelos dois países, pelo Brasil e pelo Paraguai, e ela é líder em produção de energia renovável, né, que é essa energia hidrelétrica. Ela tem 20 geradores, né, eu já falei isso com vocês, e ela fornece 11% da energia consumida no Brasil. Em compensação, do lado paraguaio, ela é responsável por 88% da energia do Paraguai, tá? E é claro que não dá para comparar, né, gente? O tamanho do Paraguai e a população do Paraguai com a população do Brasil. Beleza? Metade da geração de energia fica com o Paraguai, a outra metade de geração de energia fica com o Brasil. Mas o Brasil compra uma parte o governo brasileiro paga uma parte dessa energia que é do Paraguai, né? O Brasil consome uma fração maior. Como que funciona isso? E qual que é o problema disso, né? Quando a gente faz uma usina hidrelétrica, a gente tem um curso d'água e a gente precisa fazer uma barragem, né? Essa barragem, ela, para poder aumentar o nível de água, né, a gente faz uma represa, e nesse fazer uma represa, a gente tem um problema ambiental e social, né? O Emerson, que é do serviço social aí, ele trabalha muito com essas coisas, né? Então, quando vai ser implantada uma usina hidrelétrica... Eu já trabalhei com isso uma vez, Max. Já trabalhou com isso? Já, durante um curto período de tempo, 3 meses, lá em Conceição do Mato Dentro. Pois é, o que acontece, pessoal? Na hora que vai fazer isso aqui, porque o curso do rio, ele tá normal. Quando você faz uma barragem,
você vai alagar uma grande área. Nesse alagar uma grande área, você está acabando ali com habitat natural de alguns animais, né? Cobra, qualquer tipo de animal que mora ali naquela região, e principalmente pessoas, vilas, vilarejos e tal. E aí, essas pessoas, elas precisam de assistência social, de assistência econômica, tudo mais, para poder sair dali. Eu não sei se eu já passei esse filme para vocês assistirem. Eu acho que não. Narradores de Javé. Tem um filme brasileiro, um filme mais antigo, mas é muito bom. Ele conta uma história de um vilarejo, né? Que é o Vale do Javé, e que eles vão implantar uma usina hidrelétrica. Então eles precisam tirar o vilarejo de lá. Aí o pessoal se reúne e tal e vai tentar arrumar um jeito de não... Como que eles poderiam fazer para impedir o alagamento da cidade? E eles o pessoal fala com isso, não, só se vocês tiverem alguma coisa de patrimônio histórico. O filme, ele gira mais em relação ao patrimônio histórico. Eles ficam procurando o patrimônio histórico na cidade para poder impedir o alagamento, mas retrata muito bem esse impacto social que acontece. E o impacto ambiental, porque dependendo, você vai estar colocando em risco algumas espécies de animais e tal. Beleza? Como que funciona essa geração de energia? Então, do lado de cá, onde é feita a barragem, né, onde é feita a represa, o nível de água sobe, né, e aí, por gravidade, a água desce, uma queda d'água, tá vendo? Esses tubos brancos que a gente está vendo aqui, ó, do lado de fora, é essa parte aqui, ó. Então, a água, ela vem daqui de cima, desce em queda, e na queda, ela gira a turbina aqui, e a água sai por baixo do rio, girando a turbina, ela gera energia. Então, a água faz a turbina girar, enquanto a turbina gira, ela gera energia elétrica. E depois a água ela é expelida por fora. Ela é expelida aqui embaixo, tá? Ela não tem movimento nenhum, então ela é despejada praticamente no leito do rio, tá vendo? Para não causar erosão, buraco, né? Porque se essa água ela é jogada por cima, né? Se ela vem por cima aqui, esse assoreamento do rio aqui ia ficar prejudicado. Mas a água ela é jogada praticamente no leito do rio, tá? Então nós temos dois estados nessa parte da energia, pessoal. Aí se vocês fizerem interferências me chamem, tá? A gente tem aí dois estados, né, nessa parte da energia, que é a parte da rede de distribuição, que a gente estava falando, né? Então, no Brasil, cada estado tem a sua distribuidora de energia, né? No nosso caso aqui é a CEMIG, no Rio é a Light, em São Paulo é a Eletropaulo. Então, cada estado tem a sua rede de distribuição. E a energia elétrica na casa do consumidor, né? Que é o consumo em si. Então, de novo, o sisteminha, né, que a gente estava falando, então a energia sai da usina hidrelétrica, ela passa pela transmissão e tal, não sei o que, até chegar, ela é baixa, tá vendo? Ela passa em subestações, né? A gente também está acostumado com essa subestação, no Betânia ali tem uma. A energia, até aqui, ela é uma energia de alta tensão. Quando ela passa na subestação, a tensão dela é diminuída e ela passa na distribuição de poste normal, que é distribuída em residências e indústrias, se for o caso. Tá? Beleza? Até aqui? A energia que chega para a gente, né, no poste lá da nossa casa, é uma energia de baixa tensão. Tá? Ela já chega aqui no 110 e no 220. Depois a gente vai ver isso com mais calma. Beleza? Aqueles postes, deixa eu ver aqui, não vai ter uma foto. Geralmente a gente tem os postes com 4 linhas de transmissão embaixo e 3 em cima, não é isso que a gente está acostumado a ver? Essas 3 linhas de transmissão em cima é uma linha de transmissão com uma tensão maior. Tá? As 4 a gente vê sempre assim, ó, quase sempre a gente vê 4, elas são fios de baixa tensão. Então, cada uma dessas tem 110 e uma delas é o negativo, tá? O neutro. A gente vai ver isso.
dela passa por, né, esse ramal de ligação que passa pelo medidor, né, pelo nosso relógio, e aí depois ele liga dentro de casa, no quadro de distribuição, e todos os circuitos de alimentação. A gente vai ver isso com calma, beleza? Então, na instalação elétrica predial, a gente vai entender como que funciona toda essa distribuição, por cima, por baixo, a simbologia de cada coisa dessa, tá? Então, a gente vai entender como que funciona os circuitos elétricos, e aí a gente não vai dimensionar nada, mas a gente vai entender como que funciona, tá? Os circuitos elétricos, né? Então, aqui, 1, 2, 3 e 4, por exemplo, quais os circuitos que tem, o nome, as luminárias, quais os circuitos que passam, as simbologias, né? Então, o que é uma tomada alta, o que é uma tomada baixa, o que é interruptor, o que é interruptor com tomada, né? Porque a gente tem caixinha baixa, caixinha a meia altura e caixinha alta de chuveiro, por exemplo, né? As tensões, o quadro de distribuição, a gente vai entender como que funciona, né? Então, as mangueiras, quando que a mangueira está subindo, quando que a mangueira está descendo, quando que ela está por baixo, quando ela está por cima, beleza? A gente vai ver isso tudo com mais calma. E aí, a gente vai trabalhar desde um projetinho menor, né? Esse aqui é um projetinho, por exemplo, só de uma cozinha, né? Um projetinho maior, né? De uma casa. Então, eu preciso entender de onde a alimentação está vindo, o quadro de distribuição, do quadro de distribuição, para onde vai as tomadas, o que é cada tomada, beleza? Iluminação e tudo mais, até num projetinho um pouco mais complexo, tá? Beleza? Então, onde tem mangueira passando por baixo, onde tem mangueira passando por cima. Muito fácil, não é? Fala a verdade, olha aí. Mamão. E por aí vai, só aumentando a complexidade desse negócio. Ok? Dúvidas até aqui? Tranquilo, Max. Ok? Então, essa parte aqui vai ser a parte do projeto elétrico. Depois, a gente vai refinar um pouco mais sobre o projeto luminotécnico. No projeto luminotécnico, a gente vai falar basicamente de iluminação, tá? Que é o que a gente trabalha muito também. Então, tipo de iluminação, tipo de luminária, o tipo de foco que cada luminária tem, né? O fluxo luminoso de cada uma delas, e aí que é o projeto que a gente faz. A gente tem o projeto elétrico, né? Que a gente vai estar colocando todo a distribuição, mangueira, circuito, essas coisas do tipo, e depois a gente vai fazer o projeto luminotécnico, né? O projeto de pontos elétricos. Então, onde tem cada luminária, onde vai ser posicionado, as medidas, onde vai ficar os apagadores, o tipo de luminária, o tipo de efeito que a gente quer, né? Então, por exemplo, vocês conseguem ver o meu mouse aí também? Eu movimento o mouse, vocês conseguem ver? Então, por exemplo, se eu tenho uma mesa aqui, eu quero ter um pendente, eu quero ter uma bancada aqui, mais 2 pendentes, eu tenho uma sala, eu quero ter uns spots aqui, eu quero uma luminária normal. Então, no banheiro, eu quero ter 2 lâmpadas na bancada. Aqui no quarto, eu também quero ter um abajur, né? Então, esse projeto é um projeto luminotécnico que a gente fala. Ele é diferente do projeto elétrico. O projeto elétrico é um projeto mais generalizado. Então, aqui eu tenho uma lâmpada, aqui eu tenho um apagador. Qual tipo de lâmpada que não interfere. Aqui não. Aqui eu já vou ter o tipo de luminária que eu vou ter. Tá? Então, o tipo de luminária, o fluxo luminoso e tudo mais. Então, eu vou vou posicionar o meu projeto, vai posicionar onde tem cada luminária. Onde vai estar a luminária, qual tipo de luminária, qual tipo de cor, tipo de lâmpada. Né? Então, se eu quero uma luminária que vai iluminar um ponto específico, né? Um quadro, por exemplo, ou eu vou iluminar uma bancada, ou é uma iluminação geral, ou é um pendente, tá? Conseguiram entender isso aqui? A gente vai também estudar o tipo a intensidade da luz, tá? O tipo de luminária, dependendo do tipo de luminária que a gente vai usar, como que fica essa luminária, como que vai ficar a distribuição
no espaço. Então, se eu distribuir as luminárias de um determinado jeito, onde vai ter mais luz, onde vai ter menos luz, onde vai ficar de mais, onde vai ficar de menos, tá? A gente tem um softwarezinho para poder fazer esse desenho mais simples, só para a gente poder entender. Beleza? Tranquilo? A gente vai ver também os tipos de luminárias que a gente tem, né? Então, se a gente tem um spot, se é um pendente, se é uma luminária de sobrepor, uma luminária de embutir, uma arandela, tá? Um abajur de piso, um balizador, um abajur de mesa. Esses nomes vai começar a ficar mais... vocês vão começar a se familiarizar com esse tipo de luminária, com esse tipo de nome, de nomenclatura e tudo mais. E cada efeito que cada um deles tem, ok? E cada resultado. Isso vai depender do seu projeto. Então, se vai ser uma luminária de sobrepor, se vai ser uma luminária de embutir, onde vai ter arandela, qual vai ser o tipo da arandela, balizador, tá? A gente vai ver isso tudo. A gente vai ver um pouco sobre os tipos de lâmpada, tá? Então, se eu tenho uma lâmpada incandescente, se é a lâmpada fluorescente, se é a lâmpada de LED, tipo de cor, né? A temperatura de cor que a gente fala, se é uma lâmpada fria, se é uma lâmpada mais quente. Então, essa temperatura de cor a gente vai ver também os tipos de lâmpada que tem. Beleza? A gente vai falar um pouco sobre fluxo luminoso, tá? Que está relacionado com a intensidade, com o fluxo de luz, né? Então, o foco, vamos dizer assim, né? Se é uma luz que é mais aberta, uma luz que é mais fechada, isso interfere no nosso projeto, né? Então, se eu tenho, isso depende muito qual o resultado que eu quero, tá? Então, se é uma luz que vai ser direcionada para um determinado lugar, se eu quero um foco em uma determinada parede, se é uma estação de trabalho, né? Então, esse fluxo luminoso, a intensidade, isso tudo está relacionado, a intensidade, com o fluxo luminoso e com a iluminância que a gente fala, que é o tipo da lâmpada, né? Então, até onde a lâmpada vai, né? Até onde a luz ela chega, tá? Beleza? A gente vai falar muito superficialmente sobre iluminação urbana, né? Só para vocês também terem uma ideia, ela funciona de uma forma parecida com a instalação predial, mas é só para vocês poderem entender um pouco dessa iluminação urbana. Também, assim, os tipos de postes, os tipos de lâmpadas que é utilizado, o tipo de foco, para a gente poder ter um resultado. Então, quais os tipos de foco que nós temos, né? A iluminação, então, quanto mais abre, depende do tipo de luz, a cor, como que funciona a manutenção, a gente vai ver isso tudo também no até o final do semestre, na parte urbana um pouco mais superficial, mas a gente também vai ver. Beleza? Entenderam essa confusão? Alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que vamos ter dúvida na hora da prática mesmo. Por enquanto, acho que fica tranquilo. Tá. É igual eu falei com vocês. É uma disciplina que é uma disciplina de muita teoria, tá? Então, quase sempre vai ser isso. Eu vou estar falando slide, porque é uma disciplina que tem muita teoria, tá? E aí depois a gente vai entrar numa parte mais prática, que é fazer o desenho, fazer o projeto, esquematizar e fazer tudo direitinho. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, Max. Tá bom? Pessoal, então é isso, assim, por hoje, né? Hoje era só essa apresentação da disciplina, mostrar para vocês o que vocês podem esperar da disciplina, tá? A gente vai aprender a fazer um pouco desse projeto elétrico, um pouco dessa distribuição de pontos elétricos, para ver o que a gente quer no resultado final, ok? E a gente poder entender também o projeto elétrico, porque a definição, a distribuição, dimensionamento de carga, quase sempre é feito pelo engenheiro. Mas quando a gente quer fazer um projeto luminotécnico, isso faz toda a diferença. Beleza? Tranquilos? Fechou, Max. Então tá.
Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Qualquer dificuldade que vocês tiverem aí, vocês vão me falando, que eu estou à disposição. Quando chegar na fase das lâmpadas, que nós vamos suar a camisa. O bicho pega. Ok? Beleza? Beleza. Aí eu vou pegar a única hoje, tá? Fazer campanha. Pois é, propaganda. Pessoal, boa noite então para vocês. Qualquer dúvida, eu estou por aí, vocês me chamam. Beleza, Max. Beleza? Boa noite. Valeu.